Olá, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou apresentar com o óculos quebrado. O menino sentou em cima. Então hoje a gente vai estar conversando com nossa amiga Neia sobre barras, né? Eu só tô aguardando ela entrar. Eu já mandei o convite para ela. Enquanto ela não entra, eu quero deixar os recados. Boa noite, Paula, tudo bom? Quem mais que tá ali que eu não tô vendo? Eu não consigo ver de novo. Mais uma vez eu não consigo ver quem que tá ali. Neia, cadê você? Boa noite. Choveu muito hoje, né, Paula? Meu Deus, hoje eu fiz uma função com as crianças. Saí, voltei, fui pra rua. Ó, Victor pisou, sentou no meu óculos e tirou a coisinha ali. Bom, só para comentar da semana que vem. Vai ter na segunda-feira uma conversa sobre cinema. Quem quiser estar colaborando, né? Oi, boa noite. Tudo bom? Tá gatérrima. Só vou complementar. Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai estar falando sobre cinema. Sobre cinema não, né? Sobre filmes que a gente tem para opções. Meu óculos tá. Olha, o Victor quebrou ele. Sentou em cima do óculos. E aí fica difícil, mas é que eu não enxergo muito bem sem ele. Então, na segunda-feira a gente vai estar falando sobre filmes, né? Filmes que estão passando aí, ideias de filme, sugestões, debatendo alguma coisa sobre os filmes. Na terça-feira a gente vai conversar com o Lionel Hard, que é o candidato do PT. Ele foi candidato do PT, é vereador, atual vereador de Porto Alegre, o mais votado do partido. Ele é policial civil, uma coisa bem interessante, né? Porque ele é esquerdista e é militar, né? Então é bem legal. Na quarta-feira a gente vai estar falando sobre signos. Na quinta-feira a gente vai estar conversando com o Pepe Vargas sobre saúde. E na sexta-feira a gente vai estar conversando com a Rosa novamente. Então é isso. Deixa eu só. Paula, se tu quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar. Mandar um beijo, então, para todos que estão sempre acompanhando aí, que estão dando sugestões, que estão apoiando. E dizer que estou muito feliz que vocês participem e acompanhem. Agora eu queria falar um pouquinho, contar um pouquinho, né? Não, contar não, eu quero que tu conte. Mas eu queria falar, um dos principais motivos pelo qual eu te convidei foi pela experiência que eu passei com você, que é com a Barras, né? Aí eu não sei se fica à vontade de falar como funciona, o que tu quiser, que eu não sei explicar. Eu sei que é barras de aço, sei lá como é que fala, e sei que é algo surreal, né? Para mim foi muito impactante, assim, muito diferente. Então, a palavra toda é tua. Oi, boa noite, Paty, tudo bem? Fico Tá bem bom. agradecida por você ter me convidado. E sim, o que eu fiz, o trabalho que eu fiz com a Paty foi a técnica de barras de artes. Eu vou me apresentar. O meu nome é Lucinéia, eu tenho 46 anos, trabalho na área da saúde já há 28 anos, mas o mundo das técnicas terapêuticas, holísticas, elas vêm me trazendo para o mundo que eu sempre quis, sempre gostei de ajudar, de compartilhar sentimentos. E eu sou, assim, uma pessoa muito sensível, eu me considero uma pessoa muito sensível, né? E como eu sempre gostei de ajudar, em qualquer sentido que fosse, a Paty, a gente se conhece um tempo também, né? E me sinto grata por ela ter se permitido e ela ter confiado em mim, porque foi num período crítico também, né, Paty? Que tivemos a nossa Verdade. filha, a gente conseguiu dar a volta por cima. E então, vamos começar pelas barras, que são técnicas e não terapias. Barras, então, é técnica
de expansão de consciência. Nasceu através de um americano, Gary Douglas, há mais ou menos 20 anos, né? Então, para nós aqui no Brasil, é uma técnica que pouco conhecida, porque você sabe que a cultura nossa, a cultura brasileira, é um tanto quanto às vezes meia engessada, né? Mas ela está aí. Ela está aí presente lá fora. Qualquer dos outros países, ela está muito presente. Ela existe também uma presença essencial aqui na nossa região de Santa Catarina. São técnicas que são muito evoluídas, as pessoas ali utilizam bastante. E o que são barras, então? Barras é uma técnica onde nós temos um despertar da consciência. O que é um despertar da consciência? É trazer à tona a nossa expansão. O que é que somos, por que estamos, trazer para si a realidade dos nossos problemas, né? Que nós temos, todo mundo tem. Sim. Ninguém não tem problemas, né? E elas nos Verdade. trazem assim, um benefício, que você é prova disso, de uma leveza, porque nós somos seres humanos do um todo. Nós não somos só o externo, só o interno, né? Nós temos que começar, a partir de hoje, a visualizar as pessoas como um todo. E eu friso muito isso, muito, o cuidado interno e o cuidado externo. Mas, a princípio, eu vou começando a falar do cuidado interno, que é por onde a gente vai começar, né, Paty? Então, assim, a técnica de barras, de expansão de consciência, é uma técnica que dura mais ou menos de 1h30, 2 horas, não menos que isso. A pessoa fica deitada, relaxada, descansadinha. Eu sempre peço que não fique pensando em nada, que às vezes é difícil, porque a pessoa às vezes tem receio por não me conhecer, ou por não conhecer a técnica do que eu vá fazer, né? Porque, como eu digo, você tem que se permitir. E para se permitir hoje em dia, é difícil, né? É difícil se permitir para o desconhecido. Ainda mais quando esse desconhecido vai mexer no eu da gente. Porque o eu da gente está sempre escondido. A gente se esconde sendo mãe, sendo esposa, sendo filho, sendo filha. A gente se esconde atrás disso, né? Por quê? Porque a gente faz uma barreira para que todos pensem que a gente está bem. E no fundo, a gente sabe que a gente não está bem. E é esse o meu propósito, é isso que eu gosto, de ver o bem do outro, ajudar a curar a dor do outro. E essa dor que eu me refiro é essa dor realmente, essa dor interna que todos nós temos e que nós colocamos uma máscara para isso. E as barras vêm neste benefício dessa forma, são toques sutis na cabeça, 32 pontos. Eu não sinto, eu não vejo, eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. E eu costumo não falar, né? Tudo é prova disso, como eu digo, eu costumo só dizer assim: vamos deitar e relaxar. E deu. Eu não faço a anamnese, que é a pergunta do que a pessoa quer, procura, o que tem, o que não tem, porque se eu falar e se eu for descrever para vocês agora, eu vou quebrar um canto, porque eu posso estar manipulando as tuas sensações durante uma sessão, né? Então eu procuro dizer que fique relaxado, por mais curiosa que a pessoa fique, ou esteja nervosa, ansiosa, ela vai relaxando. E o que acontece então com as barras? No momento em que eu toco nos pontos, são 32 pontos. Medos, traumas, dramas, passado, ressentimentos, que a gente tem muito, crenças, sabotadores, que depois eu vou explicando o que pode ser. E a pessoa vai entrando no mundo dela, da percepção dela, o que ela quer se permite, o que ela vê, o que ela sente, se dorme, se não dorme, e é isso. E eu, como eu digo, eu não vejo, eu não sinto nada. Você pode conversar comigo durante uma sessão? Pode, porque existem pessoas que conversam comigo o tempo todo. Conversam, 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 e isso faz parte.
E como diz um grande amigo, tá tudo certo, né? A pessoa conversa, esclarece algumas coisas. E no final da sessão, o que eu procuro dizer? E como tu me conhece, eu sou uma pessoa muito chorona também, né? Existe muita emoção, Também, né? Eu também. né? Então, assim, existe muita emoção porque mexe, literalmente mexe com o eu da gente. Vem à tona algumas coisas que estão guardadas, Verdade. né? Então, assim, eu espero que a pessoa me diga o que viu, o que sentiu, e à medida que ela vem me falando, eu vou dizendo aquilo que me vem, porque não sou benzedeira, como diz, né? Eu não imagino nada, não vejo nada, mas eu sinto, eu transmito uma energia que eu sinto na ponta dos meus dedos, ela pulsando em alguns pontos da cabeça, né? E eu consigo saber qual é o ponto aonde eu tenho que trabalhar aquela pessoa. E eu tenho conhecimento para isso e eu sei trabalhar isso, né? E tá tudo bem Sim. assim. A gente conversando, a gente vai se ajudando, vamos trabalhando os medos, muitas vezes, algum trauma do passado que tu me relata, e à medida que isso vem surgindo, nós vamos trabalhando isso. Aí, de repente, você me pergunta assim, tá, mas quantas sessões a pessoa tem que fazer? Ressignifica? Que a Barras faz? Que benefícios ela tem? Eu costumo dizer que a sessão de Barras, a primeira, mas eu não imponho sessões, 10 sessões, um pacote, isso é meu. Eu acredito que tenha muita gente que Sim. agora na nossa live conheça, entenda do assunto, tem terapeutas, tem praticantes, mas cada um é um, cada profissional é um, né? E eu, particularmente, eu não ofereço pacotes de sessão. Eu venho, eu faço a minha sessão com a Patrícia e vou dizer assim, Paty, talvez uma próxima sessão eu acharia conveniente para a gente. Uma primeira sessão tu só faz tu só insere, né, o início do trabalho. Mas eu não posso te impor. Aí você vai me dizer assim, né, eu preciso. Daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, você vem à minha busca. Eu não quero te impor e eu não imponho nada para a pessoa. Porque eu percebo assim, Paty, que hoje em dia todo mundo está se escondendo atrás de alguma coisa. Ou é de um medo, ou todo mundo coloca a pandemia na frente. Hoje eu percebo assim que tudo é pandemia, tudo, nem tudo é É que pandemia. na verdade, posso fazer por fazer ou tem que ter um motivo? A Paula perguntou ali, não sei se tu viu, ela perguntou assim, ó, posso fazer por fazer ou tem que ter um motivo? Só que antes de tu responder ela, eu queria te falar uma coisa referente a isso que tu falaste agora. Eu venho falando que, principalmente, a minha vivência é que a dor tá tão grande de tudo e os problemas sempre existiram, só que eles ficaram compactos dentro do lar da gente, sabe? A gente se obrigou a conhecer quem mora com nós. Meu Isso. Deus do céu. Isso foi terrível, isso é terrível. Porque, no meu caso, vou dar o meu exemplo. Eu hoje, praticamente, até estava conversando agora há pouco com o Felipe, convivemos eu e as três crianças, praticamente, dia e noite, só nós, né? E isso torna, não digo uma dificuldade, mas isso parece que aumenta os problemas, mas não, na verdade, a gente, como diria meu pai, perdão mais uma vez eu falar isso, parece que tu fica arrodeando atrás do rabo, entendeu? Do próprio rabo. Porque tu tá cheio de problema, tu tem a escola, tu tem o mercado, tu tem o médico, tu tem serviço, tu tem o problema da internet que às vezes fica falhando, tu tem, enfim, coisinhas às vezes que no dia a dia a gente levava, né, de boa, aí de repente morre um amigo. No meu caso, eu perdi familiares, eu perdi amigos, eu perdi conhecidos, e é o tempo todo alguém doente. E aí tu tá naquela luta desesperada contra um inimigo invisível, e aí o que tu consegue ver, talvez tu descarregue toda aquela energia do medo, da raiva, da ansiedade, porque tu trabalha na saúde, tu sabe como é difícil tu lutar contra uma coisa que tu não enxerga, mas ao mesmo tempo,
como é fácil a gente culpar o outro que transmitiu, que tem, que saiu, que não sei o quê. Eu, no início, estava meio pirada também, sabe? Com essa ideia aí de sai, não sai, quem tá saindo é culpado. Enfim, a gente fica arrodeando, procurando um culpado, procurando uma forma, e a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Mas isso está sendo muito complexo esse ano. E só para complementar ainda, e depois eu vou te liberar, senão eu acabo falando demais, eu sempre comento aqui que faz uns 2 anos, mais ou menos, uns 3 anos, que eu venho cuidando o índice de suicídio gigante que está vindo. Assim, é uma onda gigante e às vezes a gente nem percebe, que nem eu já ouvi pessoas falando assim, meu amigo se matou, era bem jovem, falei com ele ontem, minha amiga, eu vi uma pessoa que se suicidou, esses dias o meu sobrinho viu, uma criança viu uma mulher se suicidando, enfim, esse tipo de coisa. Só que antes da pandemia, e eu sempre conto isso, eu estava em um grupo e descobri nesse grupo que existia um grupo no WhatsApp que se preparavam para fazer suicídio coletivo, cada um no seu estado. E existe no Face um grupo que eu faço parte de pessoas suicidas, sabe? Então, assim, já vem vindo um problema na nossa sociedade de antes, e aí juntou com essa doença, com esse inimigo invisível que a gente luta todos os dias contra ele, não sabe nem de que forma, porque tem gente que faz tudo que tem que fazer e acaba, mesmo assim, infelizmente, pegando essa doença, né? Que aí todo o restante tu não dá a devida importância que deveria dar, que é curtir um dia, coisas que a gente tinha desaprendido, sabe? Como jogar carta com o filho, fazer uma boa ligação de 1, 2 horas com o pai, com a mãe, com o primo, com a avó, com a tia, ligar para o amigo e perguntar: oi, como é que você está? Tá tudo bem contigo hoje? Aí a gente, quando tu vai ligar ou quando tu recebe, a pessoa já está lá no oxigênio. Dá um pânico terrível, assim, dá um medo. Mas ao mesmo tempo parece que a gente fica rodeando em volta de coisas sem importância e remoendo as mesmas coisas sem procurar uma solução. Acho que estamos perdidos dentro de nós, talvez. Sabe? Eu falo no geral, assim. Olha, eu acho que tu falou tudo agora. Nós estamos perdidos dentro de nós. Falou tudo. Deixa eu só responder a menina ali, a Paula, né? Posso fazer por Sim. fazer ou tem que ter um motivo? Paula, eu tenho para te dizer assim, ó, que nada é por fazer. Nada não tem um motivo. Se tu se sente à vontade para fazer, é porque tu já tem um motivo. E é isso que a Paty acabou de falar, sabe? Nós temos que nos olhar desta forma. Porque olha só o que tu falou também. Tem um grupo suicida. Olha, um grupo suicida, certo? Aí eu complemento Uhum. assim. A culpa é da pandemia? Não. A culpa não é só da pandemia. E o que tu falou antes, nós temos problemas que antes nós escondíamos, nós tapávamos, colocava debaixo do tapete. Por quê? Casa, família, trabalho, escola, tudo, né? Encontrava, como eu falei na live de ontem. Aí todo mundo sai, só se encontra no sábado e no domingo. Daí a mulher limpa a casa, lava a roupa, papapá, papapá. Aí os filhos vão para a escola, tem as tarefas, tem isso, se encontram no final do sábado ou no domingo para dar uma passeadinha e tudo certo. Segunda-feira começa a rotina de novo. Pois é, agora não existe mais rotina para nada e nem ninguém. E a gente tem que aprender a conviver sim com os nossos problemas, com os nossos filhos, com as nossas dificuldades, porque, por exemplo, quem trabalha em casa, olha bem quem trabalha em casa, de home office, né? É o trabalho 24 horas dentro de casa. Com a esposa, com o filho, com a filha, papapá, papapá, toda essa história que a gente sabe que está aí. Mas onde é que estão os nossos problemas? Eles estão dentro de nós. Como tu disse, eu rodei e não acha. Claro que não vai achar, porque a gente não quer achar o problema. Como eu repito, se nós acharmos o problema, nós somos obrigatoriamente achar a solução.
Porque se tu tem um problema, tu tem a solução. Quem é que quer achar a solução para o seu problema? Tem que ser muito, me desculpe a palavra, tem que ser muito corajoso, muito peitudo para encontrar a solução. Porque existem várias palavrinhas aqui que eu selecionei para depois a gente comentar. Se existe o problema, existe sim a solução. Quem quer achar a solução para resolver o problema? Né? Porque eu também perdi pessoas agora na pandemia, pacientes ali de onde eu trabalho, que anoiteciam e não amanheciam, como eu digo, né? Pessoas que hoje tu viu amanhã, olha, morreu. E aí tu fica criando, e eu tenho muito disso comigo, por trabalhar na área da saúde, eu nunca tive medo da pandemia. Aí, mas sabe por quê? Porque nós somos e nós atraímos aquilo que a gente quer. Se eu tenho medo, o medo vem. Cuidado nesse ó. Aí, o que acontece? A gente foge. A gente foge do problema. E a gente tem que ter um culpado, né? A gente tem que achar um culpado. Quem é o culpado neste momento? O dito do vírus invisível, que nem tu diz, a doença invisível, que a gente não sabe aonde ela tá. Ela pode estar na porta, ela pode estar aqui, ela pode estar ali no teu espírito. E assim, as pessoas fizeram desse momento o momento, né? Era um momento, mas as pessoas fazem questão na cabeça delas de criar isso. E é difícil, porque eu tenho que acostumar a conviver com a pessoa lá de casa, né? Eu tenho que me deparar com os problemas, eu tenho que cuidar. Quem é que quer se cuidar? Por exemplo, eu vou lá na farmácia e eu compro, como eu falei ontem, tudo. Eu vou lá na farmácia e compro o meu remédio da depressão, meu remédio do sono, meu remédio da diabetes, do estresse, do triglicerídeos, do colesterol, e assim eu vou enchendo as mãos, né? Mas eu vou lá e compro. Mas eu não quero vir em casa e não comer mais fritura, não comer o doce, porque se eu comer, tem um remédio para me ajudar. Se a minha glicose for a 500, eu tenho a insulina que rebate, né? Se eu comer a minha carne gorda, eu tenho lá a simvastatina que me ajuda. Então, assim, existem os prós e os contras de querer estar bem. E se você, Patrícia, se eu, Nicineia, se nós não quisermos mudar, a gente não muda. Agora, tu tem que estar disposto e proposto a mudar. Na verdade, tem uma coisa que eu sempre falo também, e eu gosto de repetir. Se eu pudesse botar outdoor em tudo que é canto, eu colocaria. Existe dois extremos meio gigantes dentro de mim, mas existe algo que está muito visível hoje. Que tem um cara que falou, e eu sempre repito que eu acho muito essencial. Quando é de valia, a gente repete, né? A gente copia. Ele diz assim, ó, a fragilidade... a facilidade fragiliza. Então, a gente acostuma assim, tem umas piadinhas que fazem, quem nasceu em 80, quem nasceu em 2000, se bater na parede, nasceu para 80 para baixo, bateu na parede, passa, bati, e passa reto. De 2000 para cá, bateu na parede, vai fazer terapia, você tira no chão, passa chorando o resto da vida. Então, é mais ou menos isso, né? A facilidade fragiliza, deixa frágil, e a dificuldade fortalece. Só que aí a gente vive extremos, que é o meu caso. Por exemplo, às vezes tu quer ser muito forte. Meu Deus, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar, eu tenho que aturar, eu tenho que, né? E tu acaba, poxa, mas eu também preciso de cuidados. Eu acho que aí entra, no caso, para mim, a barras, por exemplo, ou outra coisa. Como essa semana, fui parar no hospital, tal, mal da coluna. Ah, mas o que tu tem da coluna? Tu só fica em casa? Porra, mas, desculpa. Mas, assim, só em casa, meu Deus do céu, é muita coisa para fazer, enfim, e tal. Ah, mas tem gente que fala, tu não faz nada. Ou, mesma coisa, mas tu é médico? Ah, mas tu é enfermeiro? Ah, mas tu só faz isso? Ah, mas tu não tem filho pequeno, sabe? Para tudo se encontra uma dificuldade que não é importante para minha vida, mas do outro deve ser, e é aquela coisa.
Aí eu fiquei pensando, realmente, vamos rever todos os meus passos para ver onde eu estou errando, que está estragando a minha coluna. Bom, começou os problemas de manhã e terminou de noite, né? É 24 horas, né? E aí o pior de todos é que essa ideia do o que dificulta te fortalece, né? Ficou tão forte na minha cabeça que às vezes tu não percebe que tu precisa de cuidados psicológicos, emocionais, financeiros, todos os tipos, né? Então eu acho, para mim, quando eu fiz a Barras, por exemplo, foi num momento psicológico bem, que eu estava assim esgotada, né? Então veio de uma forma muito boa na minha vida. Tenho muito a agradecer a você, enfim, ao Ed também, por ter feito essa ligação, né? Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Que a gente tem que. Eu não preciso, sabe? Eu não preciso. É estilo aquilo. É inverno, para que eu vou tomar banho se eu não suei, sabe? É estilo isso. Porque as pessoas acham que não precisam no cuidado. Mas eu não vou fazer isso e tal. O que é isso aí? Às vezes eu falo para as pessoas, é barra. Mas o encontro que tu tem, no meu caso, né? Por contar da minha experiência, eu deixar até um clima de curiosidade ali. Mas o encontro que tu tem contigo, meu Jesus amado, ele te transforma. Claro que se eu falar que assim, meu Deus, é tudo maravilha, não é, porque tu te encontrar contigo é uma dificuldade gigante. Tu vai encontrar com a parte boa de ti, como com a parte ruim, sabe? Quando tu te vê, no meu caso, que eu me vi, tu vai entender muita coisa que agora também estou lendo um livro muito interessante, faz quase um ano já, mentira, faz uns 2 meses. O livro é bem fininho, mas é que cada folha que eu leio, eu tenho que ler 10 vezes para me mudar de ideia todas as vezes, né? E é mais ou menos isso. Diz uma coisa no livro bem interessante: quando a gente nasce puro, a gente é transformado pelo mundo que está em volta da gente, pelas pessoas que influenciam. Só que aí fala o quê? Que essas pessoas foram influenciadas por outras. E por mais que eu tente mudar com o meu filho ou com a criação de uma criança que já veio pura, e não precisaria, teoricamente, aprender o que é o amor, a calma, toda aquela coisa, né? Eu vou passar as coisas ruins que eu aprendi também. E aí o meu filho também vai passar para o filho dele. Então a gente tem que se aperfeiçoar, se encontrar consigo, né? E a melhor forma, na minha opinião, até agora no momento, além de Deus, obviamente, porque eu acredito em Deus, não sei viver sem Ele. Ele é tudo, Ele é meu guia, enfim. Além disso, acho que a Barras vem para te encontrar terrenamente contigo, assim, sabe? E ver não só as coisas ruins, mas as coisas boas. Então, Paula, só para complementar, eu não ganho comissão, né? E também, assim, não vou dizer, vai lá e faça, mas eu recomendo, né? Eu super recomendo. Era isso que eu queria complementar só para contribuir, mas pode continuar. Ali que você falou, e eu me passei também um pouquinho, que Barras e Teta Healing, nenhuma delas tem cunho religioso, sabe? A única coisa que você tem que fazer é acreditar no teu Deus. Você pode ser um bandista, católico, meu Deus, espírita, evangélico. Você tem apenas que acreditar no seu Deus e em você. Simples assim. Acreditando no teu Deus, que ele pode ser amarelo, branco, preto, cor-de-rosa, pode ser mulher, pode ser homem. Você tem que acreditar no teu Deus. Então não tem problema nenhum tipo de religião. Quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Criança faz, adulto, idoso, gestante, qualquer pessoa. Só tem que se permitir. Simples assim. É se permitir receber. E como diz a Paty, nós somos o reflexo dos nossos filhos, certo? Nós somos o reflexo dele. Como disse, ele vai fazer.
Não, ele não precisa fazer aquilo que ele viu, porque as nossas memórias vêm de julgamentos, né? Porque que nem tu disse, porque fulano que você... Nós somos eternamente julgados dentro da nossa sociedade. Ou porque tu é dona de casa, para que tu vai ter dor? Para que tu vai ter dor, Patrícia, se tu só é dona de casa? Tu não faz nada. Tu só é dona de casa. Pois é, mas a dona de casa lava, passa, cozinha, limpa banheiro, limpa a casa, limpa isso, limpa aquilo. Dona de casa é uma profissão. Ser mãe é uma profissão. Cansa? Cansa. E quem é que disse que a dona de casa, Patrícia, não pode ter dor? Pode. Tu pode se permitir ter dor. Agora eu vou chegar no ponto que eu te digo assim: onde são as suas dores, Patrícia? Na coluna. E a gente faz uma leitura dentro de todas as técnicas, tanto de barras quanto de Theta Healing, que o corpo fala. O corpo fala. Eu tenho um livro que fala assim. Por que eu tenho dores nos ombros? Claro que a idade também nos ajuda um pouquinho, né? As ites, que nem eu digo, não, tô te chamando de velha, mas eu digo assim, ó, que a idade nos traz algumas dores, mas faz parte do processo. Mas algumas dores a gente traz tão dolorida porque nós acarretamos tudo que a vida nos trouxe. A vida nos trouxe tristezas, amarguras, lembranças, desejos, vontades, certo? Eu, às vezes, podia ter almejado um futuro melhor para mim. Eu almejei não ter essa profissão. Eu almejei que meu filho fosse isso, que a minha mãe fosse aquilo, que a minha irmã fosse isso. Para mim, eu gostaria que fosse diferente. E a gente traz dentro do DNA da gente dores. E essas dores respondem ao nosso organismo. As dores nos ombros a gente tem por trazer o mundo nas costas. E você é a prova disso. E quando nós fizemos as barras pela segunda vez, lembra que eu falei, vamos tirar o que não é teu. Lembra? E é assim, ó, nós não precisamos carregar o mundo dos outros nas nossas costas. Nós somos responsáveis por nós. Tu tem dor nos teus ombros, tu carrega nas costas o quê? O problema de quem? De quem é o teu problema que está aqui? Não são só os teus problemas, são os de todos. Por que tu tem dor nos teus joelhos, nas tuas pernas? Nós temos o lado esquerdo e direito, mas é o feminino e o masculino. Um lado quer, o outro não quer. Se eu tenho uma dor no joelho direito, no joelho esquerdo, um tá dizendo vai, o outro tá podando. Por isso que tu não segue em frente. Tu tem dores, por exemplo, nas articulações, os pulsos. É de algum serviço forte, pesado? Pode até ser, porque o físico é uma máquina, né? Ele existe. Mas, às vezes, as dores das suas articulações te impedem de ir para frente, de agir, de batalhar. Por que muita gente tem ansiedade, que é a dor no peito? E isso eu sou prova disso. Por que as pessoas têm dor no peito? Referem à ansiedade, aquele queimão, aquele desconforto. Por quê? Porque isso são emoções do coração que tu guarda, que tu engole, que tu vê, mas tu não fala. Tu sente e tu não fala, e aquilo é um copo, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, teu coração explode. E ele explode de dor. Porque você vê, você percebe, e você não quer ver o que acontece. E isso é isso. Por que de muitos infartos? Por que por muitas anginas? Por que de tanto isso? Porque a gente só acolhe. Para não mudar, para não acreditar, para não querer ver, para não querer aceitar. Entende? Por que a gente tem ouvidos, como ontem, na live de ontem, a menina me disse assim, eu nunca tive dor de ouvido, problema de ouvido. Só um pouquinho. O que tu não quer ouvir? O que tu não está se permitindo ouvir? Entende? Porque são coisas assim, ó, parece bobagem, não são bobagens. São coisas realmente que acontecem. O corpo fala. Né? A pessoa vai ficando cega, a pessoa vai perdendo a visão. Isso.
O que que tu passou uma vida inteira sem querer ver? O que que tu passou que tu não queria ver? Lá da tua infância, lá de trás. Tu viu o pai brigar com a mãe, o pai bater na mãe, essas coisas assim, sabe, de relação de família. O que que aconteceu que tu tá perdendo a visão e tu não quer enxergar? E são coisas assim, sabe? Tudo tem sentido. Por que que às vezes tu come, tu te engasga, ou tu sente isso, parece que... Por que que tu tanto engole? Por que que tu não bota pra fora? Entende? E assim, eu trago comigo uma história que eu acho muito bonita das minhas borboletas, que vocês sabem o que uns dias antes do meu pai falecer, eu consegui fazer com que ele tirasse a dor que ele tinha, imaginando um monte de borboletas na barriga dele, e eu consegui, achei isso lindo, e eu vou trazer para o resto da minha vida. E é isso que eu digo para as pessoas. Tu lembra, Paty? Põe a mão em cima do teu estômago e pensa, e isso serve para todo mundo. Coloca a mão no teu estômago e imagina que tem um monte de borboletas ali dentro. E vai mentalizando com calma as borboletas. Borboletas são o quê? Renovação, porque elas vêm do casulo, né? Elas desabrocham, elas eliminam. E é tão bom a gente se sentir bem, né? Esse é um passo. É uma das formas com que eu acho de transformar a visão das pessoas. Porque eu não preciso sofrer o que o meu pai e a minha mãe sofreram. Eu não preciso passar para o meu filho. E eu também não posso cobrar uma coisa que eles não tiveram. Como é que nós vamos cobrar? Se eles lá atrás tinham que trabalhar, ganhar dinheiro, ter filhos, 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 um cuidava do outro, um cuidava do outro, o outro cuidava do outro, e era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem que aceitar a condição de vida que os filhos querem, a condição de vida que hoje a sociedade nos impõe, e a gente tem que olhar para si e aceitar. Mas não precisa doer para aceitar. Não precisa ser pesado. A gente tem que levar com leveza os dias da gente. E cada um carrega aquilo que quer. E É, eu tenho uma frase que diz assim, olha, a doença é criada pela mente, o emocional, pelo desequilíbrio. Cuidar da vida e não se aprisionar, porque a dor e a doença são comuns. E são comuns? É comum tu ficar doente? Não é comum. Tu não pode se permitir em adoecer. E eu não estou falando que tanto barras quanto tetrahilia cura. Não, eles te ajudam a ver as coisas de um ângulo diferente, de uma forma melhor. E eu acho que isso é muito válido, porque a gente tem aquela crença de que dinheiro é difícil, que para mim estudar eu tenho que sofrer, porque imagina, fulano tem, eu não tenho. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá atrás. Porque a gente tem aquilo assim de que, olha, eu não vou deixar meu filho ir no parquinho porque ele vai cair. Não, teu filho não vai cair no parquinho. Tu já tá imaginando que ele vai cair. Porque assim, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles têm força, né? Eles têm energia. Mas o problema não é em você deixar o teu filho cair. Você caiu lá atrás e se fechou para o mundo. sabe que duas, Pode. duas coisas. Uma é a Paula perguntou: a sessão pode ser compartilhada com alguém? Exemplo, eu fazer e minha filha ficar junto, pode? Ou até mesmo nós duas fazer ao mesmo tempo? Isso era uma coisa. A outra coisa é uma coisa que eu sempre conto para todo mundo, assim, sabe? É uma coisa muito minha. Eu sempre falo que eu sou muito abençoada por Deus. E, e eu digo também que assim, tudo que tu fala, que tu propaga, que tu joga, volta, né? Então, todos os desejos que tu tem, eles se realizam, principalmente quando tu fala ele. Quando tu joga ele para fora, tu tira ele dentro de ti. E eu costumo dizer que isso vale para tudo, para coisas boas e coisas ruins. Quanto mais medo tu tem, mais ele se aproxima de ti. Quanto mais tu deseja uma coisa, pode ter certeza que um dia ela acontece.
E aí eu falo uma coisa muito boba hoje, né? Hoje as pessoas vão considerar uma coisa muito boba, uma coisa muito particular minha, mas que para mim é um exemplo. Duas coisas, na verdade. Uma, quando eu era pequena, meu maior sonho era ter uma cama para mim, né? Com quarto e porta. Era uma coisa muito importante, porque nós éramos uma família numerosa e não tínhamos, vixe, era muita pobreza, enfim. E eu consegui essa porta, o quarto e a PUC. Eu estudei na PUC. E quando eu tinha uns 7, 8 anos, me falaram que era melhor eu ir numa psicóloga, numa psiquiatra, porque eu não chegaria na PUC. E o dia que eu cheguei na PUC, eu cheguei a chorar. Eu disse, mas eu tô aqui e tô pagando, não foi bolsa, não foi ProUni, não foi raio nenhum. Eu pagando do meu bolso. Eu trabalhava e eu pagava. Então, para mim, assim, eu fiquei pensando, eu dizia lá quando eu era pequena que isso ia acontecer. E aconteceu. E eu sempre dizia que eu ia morar, eu sempre falei para minha mãe que eu ia morar em casa com escada. Todas as casas que eu morei tinham escada, menina. Morei até num apartamento que era lá no quinto andar, eu tinha que subir tudo aquilo de escada. Eu não sei porque eu tinha esse fascínio. Ah, é pobre, mora em casebre, uma escada parece que se torna uma coisa interessante. E hoje, assim, eu tento até me livrar da escada. Mas é uma coisa que me persegue. Por quê? Porque porque eu de alguma forma joguei para o universo, para a vida, o meu desejo, e ele foi forte. Então, assim, eu penso no que é ruim e no que é bom pode acontecer, entendeu? E às vezes a gente nem percebe. Então, é algo bem interessante de se falar, que a gente coloca para fora isso. E só mais uma coisa que eu queria te complementar, que eu quero deixar bem claro a todo mundo que está ouvindo, todo mundo está assistindo, que vai assistir depois, que eu descobri qual foi o problema da minha dor nas costas. Eu tô virando anjo, é a asinha que tá nascendo. Tô brincando, é só uma piada. Só uma piada para descontrair. Mas pode ser também, né? Vai saber. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Olha só. Respondendo então primeiro, antes que eu acabe esquecendo, olha só o quanto é importante o que tu disse também. Eu vou fazer das tuas palavras para nós ir, né? Olha só, um quarto para si. Tu viu o que é importante um quarto? Porque são as tuas memórias lá da infância, de pobreza, de muita gente, do isso, aquilo. O que tu almejava? Um quarto com porta, a tua privacidade, certo? Quando tu conseguiu um quarto com porta, nossa, olha, é a tua privacidade, é o teu eu que queria. E aí, quando tu diz assim, nossa, eu sempre quis uma casa com escada. O que é uma escada, Patrícia? O que é uma escada? O que te representa uma escada? Hoje, ou O que te sei representa uma lá, escada? eu subi, né? Mas só que me incomoda. Não. Me incomoda hoje, hoje, hoje. Hoje. Hoje me Mas incomoda a escada. não. Incomoda o físico, né? É, Não. Tira o físico. O que representa a escada para Patrícia? subir na vida. Subir na Tu tá vida. É. entendendo? Degrau por degrau, por você, pelas suas pernas. Entende? Então, tudo tem um propósito e não tem julgamento de ninguém, porque é o teu quarto, a tua privacidade e a escada. Porque quem é que foi a pessoa que disse que tu não ia chegar na PUC? Tu chegou através da escada. Tu me entende? Então, tudo tem um significado. Tem? Certo? Então, assim, não É, julgamento. Mas hoje a, a escada se a, incomoda pelo físico, né? Meu Deus. A Eva falou, você não fala de pobre porque eu sou. Não, Eva, não estou falando mal. Eu também sou pobre, muito pobre até. Se me pedir 10 reais, hoje se me chacoalha, não vai conseguir. Mas eu estou falando assim, ó, no sentido de que eu não era, a minha família não era pobre, nós éramos miseráveis mesmo. E tenho orgulho em dizer assim, com toda a propriedade, embora a gente se queixe da vida, a gente está bem. E eu acho que tu também está bem. Tá todo mundo bem. Eu penso diferente hoje, sabe? Claro que naquela época eu já era feliz.
Sempre fui feliz. A felicidade é uma coisa que está dentro da gente e a gente permite ou não o outro fazer, atrapalhar esse estado emocional, né? Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, eu acho que a partir das barras mesmo, assim, eu tenho trabalhado muito isso, assim, e com a ajuda de amigos, conversando e tal, que a gente se sente, temos que agradecer a tudo que temos, verdade, é uma coisa que eu falo sempre para os meninos. A gente se sente assim. Eu digo que eu sou muito abençoada porque eu tenho boas pessoas na minha vida. Ou melhor, não são boas pessoas, mas são pessoas que mostram para mim a parte boa delas. Ponto. Que ela também tem coisas boas. Credo, na época você só tinha 15 anos. Olha só, a Paula ali, a pergunta que ela fez. Paula, Barras é única, tá? Porque cada um é um. Eu não me sentiria confortável em fazer as barras com a tua filha do lado, presenciando. Não tem nada demais. Não acontece nada numa sessão de barras. Mas acontece que eu digo assim, ó, você tem que se permitir o seu momento. O seu momento, o teu momento é único. Se permita ter o teu momento e a tua filha ter o momento dela. E eu complemento porque assim, ó, eu tenho 20 anos de massoterapia e eu costumo sempre fazer algo a mais. Então, assim, não posso dizer o algo a mais, senão perde a graça, né? O que que é o algo a mais de uma Uhum. sessão? Não posso, mas assim, eu não aconselho. Você faz uma sessão e a sua filha faz outra. Ela pode muito bem aguardar ali na salinha, não tem problema nenhum. Mas a individualidade tem que existir. Porque olha só, não estou julgando, porque não precisamos disso. Mas por que? Eu sei que é uma pergunta, mas outras pessoas podem ter esta visão. Por que ela não pode ver? O que acontece? Não, porque este é um momento que você tem que se permitir viver o teu momento. Porque uma das manias que nós mãe temos é de onde a gente vai, leva o filho. Aonde isso? Vou comprar uma. Não, filho está precisando. Eu vou comprar uma blusinha para mim. Chega lá, olha, ai, mas meu filho precisa. Vamos parar com isso. E isso eu digo hoje porque eu fiz muito disso. Eu me privei muito disso. E eu aprendi. E não é errado aprender. Não é tarde para a gente aprender. E não estou culpando os filhos, não. A gente tem uma vida inteira para aprender. E cada dia, eu costumo dizer, é uma fala de uma colega minha, um dia por dia, uma vida por vez. E isso nós tiramos já por meta no trabalho, um dia por dia. Por quê? Porque nós somos únicos. E a gente tem que perder esta mania de querer ser tudo para todos. E esse é o nosso pecado. A gente não vive mais a gente, o nosso eu. E as pessoas, às vezes, eu acho triste isso, porque às vezes as pessoas se fazem valer da tua ingenuidade, da tua bondade, do teu ser amigo. Porque às vezes, e eu falo isso por mim, não por outros, que às vezes tu é tão puro e tão sincero no teu carinho, na tua amizade, no teu dia a dia, que as pessoas são tão maldosas que elas fazem do teu convívio a facada nas costas. E isso a gente sabe que existe. E existe certo e errado? Não existe, porque isso a gente aprende em barras. Mas existe sim a integridade das pessoas. Eu acho isso de uma essência para o ser humano, e eu percebo assim que nas terapias, nas técnicas, que falta isso nas pessoas. Não tira do outro, não sobe o degrau da escada passando pelo outro. Faça da sua vida a sua vida. Conta um degrau por degrau, mas por você. Não atropele ninguém. Não passe, não queira fazer o que o outro fez.
Não queira passar por aquilo que lá atrás passaram e fizeram para ti. Não. Nós temos que ser diferente. E o que é o diferente? É ser a gente mesmo. Porque tu consegue as coisas por benefícios, por méritos seus. E assim, eu percebo também que às vezes as pessoas querem a felicidade de que forma? Porque eu acho que a felicidade está dentro da gente. E tu planta. Eu costumo dizer assim, eu planto sementes. Eu venho há anos e anos plantando sementes. E elas uma hora crescem. Uma hora elas pegam o sol e florescem. Porque as sementes são isso. Agora é que nem o caminho do João e Maria. Bota a sementinha, bota o pãozinho, vem lá o bichinho e come. Bota a sementinha. É isso. E não pode ser assim. A gente tem que plantar semente com integridade, com o eu verdadeiro. Porque a felicidade não é roubada. A felicidade está dentro da gente. É só a gente se olhar. Se olha que ela existe, se permita se olhar. E eu digo isso agora porque muitas vezes eu não conseguia ver isso dentro de mim. E essas terapias, essas vivências, essas dores, essas tristezas me fizeram conseguir falar isso hoje. Quem imaginava que um ano atrás eu ia estar aqui fazendo uma live com a Patrícia falando? Vocês me entendem que isso? E eu não tô aqui para me mostrar, eu não tô aqui, não. Eu tô aqui porque eu achei magnífico a parte de me convidar para falar disso. Porque hoje a nossa sociedade, as pessoas não se permitem. Porque terapia é para louco, né? Falar de si, Deus o livre. Se falar para a vizinha é fofoca. Tu não consegue hoje confiar mais nas pessoas em falar do teu problema, porque elas já têm os problemas delas também. E às vezes as pessoas são tão cruéis que elas pedem do teu problema e elas fazem do teu problema a razão de vida delas. Elas conseguem fazer do teu problema para te pisar, para te roubar coisas, para te roubar pessoas, para se fazer de amigos. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que olhem para si e não deixem de viver você, o seu eu. Tem que conversar. Como eu digo, pode me chamar, eu adoro conversar, né, Paty? Adoro, sabe? E eu gosto, e assim, ó, eu tenho uma leveza. Eu tô do jeito que eu tô falando com vocês assim, eu sou assim. Eu sou alegre, eu gosto de música. Se eu tiver que chorar com vocês, eu choro. Se vocês quiserem me chamar no Face, pode. Vão me dizer assim, não pode abraçar, não pode. Tudo bem, não pode, mas hoje só o pegar na mão tá tão valioso. Não precisa mais, só o ouvir é tão bom. E aí eu vou entrar no mérito que a gente falou até agora de Barras, mas existe o Theta Healing, que Barras é só presencial. Eu só posso físico, encostar. O Theta Healing é a outra técnica que também veio dos Estados Unidos e é da Viana Stable. Eu tenho aqui porque senão eu acabo esquecendo o nome. E o que trata o Theta Healing? O Theta Healing, diferente das barras, é consciência. Lembre, consciência, expansão de consciência. É ver as coisas de outro ângulo. Mudar. Fazer do teu erro um aprendizado, certo? Não existe o certo e errado, mas existe a consciência. Você faz as suas escolhas, elas têm um preço para isso. Então, por mais errado que você esteja, olha para o teu erro, aprenda a ser humilde. Eu errei. Eu posso voltar. Porque ninguém é perfeito. E erro é um aprendizado. Temos que mudar isso também. Erro não é erro, é um aprendizado. Todo mundo tem direito de errar. Mas também pode mudar. Se quiser permanecer no erro, tudo certo, a opção é tua. Mas tu tem como voltar. E eu acho isso muito interessante. Ser humilde o suficiente para mudar, né? Tem como. E o Theta Healing, então, ele vai mais a fundo.
Ele é uma técnica que também dura de 1h30 a 2, e ele mexe lá dentro do DNA da gente. Eu consigo com o Theta Healing online, pode ser, presencial também. A pessoa fica deitadinha, bem tranquilo, viajando, como a gente diz, né, Paty? Coloca o celular ali do lado. Não existe música, nem para barras e nem para Theta Healing. É eu comigo mesmo, você com vocês mesmos. Também eu não ouço, eu não vejo, vocês veem o que vocês falam, nada disso acontece. Precisamos acreditar em Deus. E para quem sabe do que eu estou falando, a gente diz que a gente sobe no 7º plano, e a gente vai lá ter um tete a tete, como eu digo, né? Vamos lá conversar com carinha lá de cima. E não é para se assustar, porque entra numa vibe que eu vou conversando e vocês vão ouvindo a minha voz e vão viajando. E vão indo, e vão indo. E a gente consegue, neste momento, olhar para si realmente. Um exemplo do Theta Healing, vou usar a Paty, né, Paty? Vou te usar como exemplo, não vou dar detalhes, mas vou usar ela como nós duas, né? Eu percebi algumas falas dela no Face, porque assim, eu acompanho todos os meus clientes, porque não são pacientes, porque não sou doutora, nem médica, nem nada. Então, eu acompanho os meus clientes em as postagens. E eu vinha percebendo que a Paty, numa sequência, ela vinha falando de perdas, óbitos. Perdeu fulano, perdeu ciclano, né? E foi indo. Eu disse, opa, eu acho que esta pessoa, e eu sou muito discreta, eu chamei ela no privado, né? E disse assim, tu tá precisando dos meus cuidados. O que a gente fez? A gente fez uma sessão de Theta Healing online e a Paty voltou a ser aquilo que estava bem enterradinho, né, Paty? Porque a gente tem dores, a gente perde, a gente chora. E aquele era o momento que eu consegui perceber que ela estava precisando de um socorro. Ela estava pedindo socorro. E eu consigo perceber o pedido de socorro das pessoas nas mensagens, em fotos, porque muitas vezes a gente não verbaliza, mas a gente visualiza, né? E aí, o que aconteceu no Theta Healing? Ela foi aonde ela precisava ir, ela se reencontrou, e não digo que melhorou 100%, mas deu uma boa equilibrada, né? E tudo certo? Tudo certo. O que acontece com o Theta Healing também? A pessoa que foi abusada lá da infância, e eu vou pedir encarecidamente para vocês que, quem estiver me ouvindo, que isso tenha acontecido, isso é uma abordagem bem densa, bem complicada, que é uma coisa muito de cada um. Cuidado para quem vocês falam isso. Pode ser para qualquer profissional, mas cuidado para quem vocês falam. Lembram, palavras têm poder. Às vezes, as pessoas se fazem valer dos teus medos, dos teus problemas, para depois te passar uma rasteira. Cuidado. Cuidado com quem vocês falam. E o Theta Healing, por exemplo, você então foi abusado, eu consigo, junto com a tua permissão, nós vamos voltar lá no período em que você foi abusado e entrar frente a frente com a pessoa, tudo mentalmente, para se perdoar. Isso tu não sabia, Patrícia. Não, desculpa, mas eu tô assim, abobada, porque tem uma pessoa que passou por isso, enfim. Então, E está aí, acompanhando, tá? tu consegue, sabe? E mais uma coisa, nada é em vão. Porque eu tenho aqui do meu ladinho alguns pontos, uns tópicos para que eu pudesse falar. Eu não estou conseguindo, porque vem, sabe? Vem. Então, assim, a gente consegue trabalhar lá com essa pessoa que foi abusada, volta lá atrás. Se você se permitir, lembrem, vocês têm que se permitir a perdoar. É fácil pedir perdão? É fácil perdoar? Não, não é fácil. Quem trabalha com técnicas de terapias complementares, constelação familiar, sabe do que eu estou falando. A gente tem que voltar lá na criança interior da gente, porque todos nós temos uma criança.
Então, sabe aquela dor de que tu queria um carinho maior da tua mãe, tu queria um carinho maior do teu pai, tu não teve, não cobra deles. Mas vocês precisam se perdoar, vocês precisam pedir perdão para eles e se perdoar. A gente consegue, embora os pais estejam falecidos, embora estejam vivos, a gente consegue mentalmente ir lá e ficar frente a frente com a pessoa, se perdoar. É uma coisa assim magnífica. É uma vivência que quem já fez, que está aqui na live comigo, sabe do que eu estou falando. E assim, ó, e eu me sinto tão bem em fazer isso, que quando eu não trabalho com técnicas durante a semana, eu sinto sabe, uma necessidade. Isso já para mim tornou-se uma necessidade. Porque um dia me falaram assim, foi uma pessoa muito especial que me disse, que me lembrou há uns dias atrás, que me disseram assim: ou tu trabalha esse teu dom, ou vai ser pela dor, ou vai ser pelo amor. Isso fazia muito tempo que eu não me dei conta, e uma pessoa muito especial me relembrou isso. E está aqui na live e vai saber quem é. E eu comecei a refletir sobre isso. E realmente, eu tive que passar por muitas perdas. 3 físicas, eu digo físicas para quem entende, são perdas de morte, né? Eu perdi a avó, perdi um filho de coração, eu perdi o pai, então foram mortes físicas. Mas existem as perdas emocionais, aquelas do infarto, aquela das dores nas pernas, as dores nos braços. Então, isso são coisas que vêm, que a gente aprende. Então, a gente consegue com o Theta Healing mexer. Mexe. Às vezes é de assustar para a pessoa que faz, porque às vezes não está preparada para receber isso. Por isso que eu digo, a pessoa tem que estar preparada para receber. Ai, olha, vou fazer um comentário emocionado agora, posso? Um beijo Oh, grande, claro. amiga Andriele. Olha só, tive uma experiência com o Theta Healing, é muito forte. Muitas coisas começaram a fazer sentido nos dias de hoje. E além disso, consegui ressignificar outras tantas situações. A Andriele é a nossa pupila. A Andri, como eu disse ontem e digo hoje, dependendo do assunto, posso dar uma choramingada, porque não tem como não chorar. A Andri, se ela quiser contar a história dela, eu não vou passar na tua frente. Antes, se quiser falar, pode. Se quiser escrever, fique bem à vontade. Mas a Andri fez isso, gente. Ela ressignificou a vida dela após um trauma de acidente de carro. E a gente Se ela, conversou. se ela, Pode falar. se ela quiser ou tiver algum paciente, não, cliente, algum amigo, amiga, que queira depois chamar ali no Face e dizer, olha, eu quero contar minha história, eu quero contar o que aconteceu da minha vida, como eu superei alguma situação, e a gente fazer uma live sobre a história da vida, porque na realidade, só para complementar isso, antes eu queria dar boa noite para todo mundo que eu não dei, para a Naira, para o Natanael, para todo mundo ali, para a Eva, que passou ali, para a Tati, para todo mundo que passou e eu acabei não dando boa noite. Mas enfim, boa noite, depois eu respondo um a um. Eu só quero dizer que o objetivo iniciou na ideia de ajudar, fazer uma rede de ajuda. Como eu sempre falo e vou repetir, não tenho objetivo, não tenho um cunho político, não tenho nem um cunho, nem uma meta financeira de estar conversando, assim, né? A minha ideia é fortalecer todas aquelas pessoas que, assim como eu, estão dentro da sua caixa preta, convivendo com seus problemas atuais, né? Lutando contra vírus, lutando contra problemas que a gente já conhecia, já existia, mas que agora a gente vai ter que dar de cara, cruzar com ele no corredor de casa.
e provar também entre nós todas essas superações de vida que a gente tem ultrapassado e as formas com que a gente conseguiu vencer, né? Porque às vezes, eu disse outro dia, vou repetir, não existe um medidor de dor. Eu não posso julgar alguém, fulano ali perdeu, sei lá, o gibi que tinha 10 anos, que ganhou do bisavô, que morreu e agora a pessoa está mal. Beltrano bateu o carro, ficou mal psicologicamente. E o outro perdeu o emprego, ficou mal. Eu acho que não existe medidor de dor, eu respeito todas as dores e acho que tem muita gente que se identifica cada um com um tipo. E a única evolução e a única forma que eu vejo de a gente estar provando para nós mesmos que somos capazes é mostrar que existem pessoas como nós, que passam por dores, né? Mas que também têm ajuda, têm auxílio, têm um apoio para encontrar um caminho, para encontrar essa diferença. E é legal quando a gente reconhece, olha para trás, não com desespero, né? Talvez com um pouco de dor, um pouco de receio, que é natural, mas que olha para trás e reconhece que superou, né? Que, passei, estou passando, estou viva, estou em pé. Eu acho que esse é meu principal objetivo, é estar passando para as pessoas que todos, de alguma forma, né, temos dores, e nenhuma é maior ou menor que a outra, mas que a gente pode estar se apoiando com histórias. Então, se tiver, Andriele, né, se ela quiser depois contar como foi a experiência, isso é legal. A Naira colocou, importante estamos juntos na alegria e na dificuldade. Exatamente. Eu acabei de dizer aqui, Naira, que eu agradeço também a Deus por ter amigos na minha vida, por Deus botar não pessoas boas. Eu não posso dizer assim, só tem pessoa boa na minha vida. Não, não é isso. Mas com atos bons, assim como eu. Eu tenho o meu lado ruim, que eu acho que todo mundo tem, acho que faz parte. É um equilíbrio, né? Senão a gente cai. Se ficar só o lado bom, tu cai no chão. Se ficar só o lado ruim, tu cai no chão também. Então, existe um equilíbrio, na minha ideia. Não sei de onde eu tirei isso, acabei de inventar. Existe um equilíbrio entre o bem e o mal que está ali dentro de ti, balançando para te manter em pé. E tu demonstra o lado bom para algumas pessoas e para outras não. Eu acredito que na minha vida as pessoas demonstram mais o lado bom. Ou eu enxergo mais o lado bom. Não sei. Não sei se é o que nem diz um amigo meu, Gisele, vai ver que é eu que enxergo só o lado bom. Mas tá bom, vou continuar assim. Vou pedir para Deus me deixar cega daquele olho. Né? Enfim. E que se afaste de mim os mal. Mas, enfim. Eu acho que esse equilíbrio, né, a gente tem que ter, mas de vez em quando a gente se abate. E uma coisa que tu falaste antes, que eu acho bem legal, é o problema da dor, né? Que aí eu falei para ti que a gente se reencontra. Às vezes a gente sofre coisas tão doloridas, e outro dia eu conversava com a minha irmã sobre isso. Tu passa por coisas tão doloridas na vida que tu não consegue superar isso, sabe? Que tu não consegue e tu não percebe. É uma coisa assim que tu não percebe. Aí eu citei uma coisa que aconteceu na minha vida. Nós éramos muito pobres e eu até hoje tenho amigos que não estão assistindo, mas provavelmente vão assistir depois, que tem muita grana. Então, às vezes eu ia na casa de algumas pessoas que tinham, né, condições mais do que eu, que mantenho o laço de amizade até hoje. E meu irmão que faleceu dizia, como é que tu se dá se a gente mora na vila e tal, não sei o quê. E eu dizia, não vejo diferença, é um ser humano como eu e tal. E aí um dia, casualmente, meu irmão falou isso, ficou muito chateado, foi para casa, não quis ficar na casa da pessoa que eu estava. Aí, quando eu fiquei na casa da pessoa, a pessoa pegou e disse assim, tu não quer morar aqui? Como é que tu vai voltar para aquela vila? Cara, mas lá é o meu lugar, eu nasci lá, eu sou feliz lá, sabe? Sou feliz em vir te ver, sou feliz que tu tá bem, mas o meu lugar é lá e eu sou feliz lá. Então, e isso eu sinto que as pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar as próprias dores. E isso que transforma, na minha opinião, o lado mal das pessoas. As dores. Eu fui traído, não confio em mais ninguém. Que nem eu escuto muito falar. Tem gente que diz, não existe amigo. Não, uma coisa que
não entra no meu cérebro. Não existe amigo. Para mim existe sim e sempre vai existir. Existe sim. Ah, não dá para confiar em ninguém. Não. Eu acho que são as dores, essas dores que a gente vai juntando da vida, que elas vão criando calos no coração da gente, sabe, no cérebro, e que talvez, talvez não, seja real. O Tetra Healy e a Barras, ela abre um pouco mais isso, assim, tipo, boa noite, Romana. Que abra assim a ideia de tu, peraí, eu também magoei, sabe? Esse negócio de dizer assim, eu não magoo ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não, ninguém é tão. Tem uma oração que agora eu já não sei mais quem é que faz, nem da onde que sai, mas eu me lembro de ter escutado, que diz assim, ninguém é tão bom que nunca tenha feito mal, ninguém é só amor que nunca tenha ódio. Uma viagem assim. E eu acho que é isso, que o ser humano ele é feito desse desequilíbrio, ou equilíbrio do bom, do bem e do mal, e que em algum momento da vida, de alguma forma, a gente tenha que equilibrar isso, sabe? Por isso que eu acho legal Barras, por isso que eu admiro, sabe? Não só Barras e Axis, mas como, sei lá, yoga, alguma coisa que te leve a esse equilíbrio do bem e do mal, né? Não sei. Posso estar muito errada, posso estar viajando demais, mas eu me sinto assim. E quando eu fiz a primeira vez a Barras, é uma coisa que eu acho que eu não comentei nem contigo e nem com ninguém. Uma das coisas que mais me impressionou foi eu ter me visto. E é uma das coisas que hoje, olhando aqui, eu me olhando na live, que meu óculos quebrou, não vai parar, gente. Eu me olhando hoje na live, né, que eu não posso falar errado, que eu sempre falo errado, eu me vejo diferente. Porque eu tinha aquele medo, não sei do que, de me ver, talvez, sabe? E aí, quando tu te vê, tu te encontra contigo de alguma forma, vão pensar que eu estou viajando, mas não estou viajando, só fazendo para entender. Tu te encontra contigo, tu vê que às vezes a gente é o que imagina ser porque os outros estão falando que tu é. Sabe aquele negócio de todo dia alguém te chamar de gorda? Ah, tu é gorda, tu é incapaz, tu é feia, tu não sei o quê, e tu acredita naquilo. A mesma coisa que dizer pra ti, vai que tu vai voar, e tu te atira do prédio e morre. De tanto tu ouvir, tu acaba acreditando em coisas que não são reais, né? E eu acho que a Barras ele vem em encontro disso, tu encontra quem tu é, e aí que tá um problema que tem que manter uma continuidade, porque tu encontra, e eu lembro de eu ter te comentado isso um dia dentro do teu carro até, eu tava chorando, tu acabou chorando comigo, tu encontra contigo e tu te assusta tanto, porque tu não é o que tu imaginar, tu não é só boazinha, tu não é só ruim, tu não é só, né, isso ou aquilo, então é um encontro, daí tu começa a construir ou se reconhecer de uma forma totalmente diferente. É um encontro com o teu eu assim, muito louco, gente. Até eu me perdi agora na filosofia. Mas enfim. Mas enfim. O troço é muito louco, é diferente e é muito bom. É muito bom. Porque tu te fortalece, sabe? Tu te fortalece. Eu, no meu caso, eu sei hoje, por mais que as pessoas dissessem, tu é forte, tu é capaz, não sei. Agora eu sei, eu sempre soube que o que os outros não falam ou deixam de falar de mim é um problema deles e não meu. Isso é uma coisa que a gente sempre fala da boca para fora, mas na hora de sentir, fulano disse isso, não. E por mais que a gente às vezes diga assim, mas eu não importo com isso, pode falar o que quiser, não sei o que. Não é bem assim, às vezes a gente sente. Só que quando tu te encontra contigo, tu começa a dar valor naquilo que a Paula falou antes. Eu esqueci um pouco de mim. E é uma coisa que um grande amigo me falou há muitos anos atrás, quando estava grávida do primeiro filho. Ele me disse assim, tu vai ser mãe agora, mas mulher tu já nasceu antes. Não esquece disso. E tu acaba esquecendo. E aí, um tempo atrás, o meu filho me falou isso, assim, olha, tu tem que... Mãe, se tu se permitir ser tapete um dia, as pessoas só vão pisar em cima de ti.
Elas não vão te ver como cortina, como toalha, elas vão te ver como tapete. Então tu tem que ser sempre firme e forte, porque tu vai estar mostrando o que tu é e o teu valor. Então, assim, mas são coisas que a gente fala, a gente diz, tem que ser assim. Às vezes a gente cobra amiga, por que tu não teve essa atitude? Mas na hora de a gente tomar essa atitude, a gente tem dificuldade, né? E aí que entra essa questão da união, essa questão da troca de informação, da troca de história, porque, poxa, fulana superou, não é uma questão de inveja, pode ser inveja, não, fulana superou, Beltrana superou, vou conseguir também, sabe? Essa troca de experiência. E a barra, ela te leva, tu conheceu a história do outro, sabe que tu é capaz de superar, todos somos capazes de superar, mas só que às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Mas então tu já sabe que tu consegue superar. Qual que é o próximo passo que eu devo dar? Tu entende? Ou como eu estava, porque eu estava num momento bem complicado, assim, psicológico. E aí, de repente, vem, eu faço a barra, eu me encontro comigo, mas eu sou forte, sabe? Então, acho que a barra, ela vem com isso. E o Tetra Healy, eu vejo ele assim como um volta, sabe? Volta pro teu eixo. Volta, te equilibra com o teu bem e o teu mal aí dentro, porque tu tá caindo só para um lado. Que às vezes é aquela coisa, fulano se faz. Desculpa, tô falando demais, mas é a última coisa que eu vou falar. Às vezes, fulano se faz de coitadinho. Ai, fulano só se faz de coitadinho. Gente, a pessoa que se faz de coitadinho, ela tá mostrando só o lado bom dela, né? Eu não condeno. Porque ela tá mostrando só, ela quer mostrar para ela mesmo só o lado bom dela. Então ela fica caindo, ela perde aquele equilíbrio, sabe? Porque ela vai, na minha opinião, posso estar muito errada e depois a minha psicóloga vai dizer para mim, Patrícia, tu errou lá, tu não deveria, mas depois ela me fala. Mas enfim, acho que essa pessoa, ela faz aquele lado, sabe? Eu sou muito bonzinho, ai, não me judia que eu vou cair. E aí os outros enxergam o quê? Ai, tá se fazendo de coitadinho. É o lado sensível, tá mostrando só esse lado. E aí aquele que só é ruim, sou, né? Tem pessoas que, tô nem aí pra ninguém, que se ralem todo mundo, que tal. Tá mostrando só o lado ruim dele. Mas ele também tem o lado bom e ele tá caindo pro outro lado. Tá perdendo equilíbrio. Então, eu acho que o Tetra Healy, de certa forma, para mim, ele equilibra o bem e o mal dentro de mim, sabe? Ele me manteve ali, né? Não existe só ou o coitadinho ou só o cruel. Todos nós, e isso é uma coisa que essa semana eu estudei muito dentro do meu cérebro, porque eu e meu cérebro a gente tem um amor assim maravilhoso, né? Que é assim, nós precisamos cuidar sim, mas a gente precisa também ser cuidado. E aí é nesses momentos de dor, infelizmente, que a gente percebe que tá te doando e que tu não tá se cuidando. Não digo nem assim, não é dependência do outro. Eu preciso que alguém me cuide. Não, eu, Patrícia, não preciso. Não, eu não posso dizer assim, eu tô assim porque eu preciso de alguém que faça isso. Não, não é isso. Eu preciso cuidar de mim, né? O principal, porque é uma das coisas que eu acho mais importante na vida é o amor. E ele só existe se eu tiver por mim. Então, não adianta eu cobrar do outro se eu não tenho por mim. Como é que eu vou dar uma laranja para a Neia se eu não tenho laranja para mim? Não tem como. Como é que nós vamos dividir uma laranja no meio? Não tem. Se eu não tenho para dar, a gente fica sem. Então, o amor é fundamental, mas em primeiro lugar, o próprio, né? Eu acho que é por aí. Eu vou, eu vou parar de falar. Eu quero só te pedir uma coisa. Estão pedindo ali valor, estão pedindo como é que funciona. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, e aonde tu atende, como é que tu atende, esse tipo de coisa. E se tu tiver mais alguma coisa para falar, por favor. Sim. Eu já anotei aqui, escrevi valor bem grande, para que eu não me passe, que eu estou acompanhando aqui. Uhum. Mas antes disso, eu quero. Tem uma frase que eu vou eternamente, umas palavras que eternamente, qualquer live que eu vá falar, ou alguma palestra que eu venha dar, que eu tiver que expor isso para alguém,
Isso é uma coisa que ninguém merece ouvir. E eu acho que isso nós temos que frisar muito e aprender consigo. Se você não está bem, se você está chateado, se você está cansado, nunca se deixe permitir que alguém te chame de louco, que você está louca, que a gente já cansou de ouvir, né? Nunca deixe, Verdade. nunca se valorize, nunca se permita que alguém te chame de louco ou que alguém se empodere da palavra e diga assim: a Nilce e a Patrícia estão no fundo do poço. Essas são duas palavras que me fortaleceram também. A não ser as minhas perdas, são duas palavras que eu vou carregar para mim, dentro da minha caixinha, para expor para quem quer que seja. Nunca se permitam que alguém chame vocês de loucos ou que vocês estão no fundo do poço. Quem algum dia ouvir isso, bate e volta, não absorve. Porque quem diz isso são pessoas frustradas com elas mesmas, infelizes ou que não se conhecem. Porque louco, diz o ditado, de louco todo mundo tem um pouco, mas quem tem o direito de te chamar de louco? Ninguém. Ninguém tem esse direito. E ninguém tem o direito de dizer que a Neia e a Pati estão no fundo do poço. Porque ninguém sabe a realidade do teu problema e do meu problema. Porque o que pode ser nada para ti, para mim é um mundo. E o que para mim é um mundo, para ti, vira de letra. Então, eu gostaria que todos que estão nos vendo, que olhem para si e jamais se permitam que alguém venha te chamar vocês de loucos ou que vocês estão no fundo do poço. Ninguém tem esse direito. Então, isso são tarefinhas que todo mundo ganha uma tarefa. Não se permitam. Essa é a tarefa básica. Ninguém é louco e ninguém está no fundo do poço. Porque no fundo do poço, ninguém está. A gente só não está se autoconhecendo e não está se permitindo que alguém nos ajude. Mas no fundo do poço não existe. Ninguém tem o direito de dizer isso para vocês. E eu ouvi muito isso. E isso é uma coisa que eu trago para mim e vou levar para sempre. Ninguém, não se permita. Porque, como diz a Patrícia, aqueles exemplos, tudo que você falou, porque tu é gorda, porque tu é isso, porque tu não pode, isso são chamados de sabotadores. Certo? Então, não se permitam deixar as pessoas sabotarem vocês com essas palavras. Não. Você pode não estar bem consigo mesmo, mas louco e no fundo do poço, nunca se permite. E agora eu vou falar de valores que eu vi, que a mocinha ali perguntou, né? O que é um valor? Eu te peço, porque ela pede nesse valor em relação ao valor de preço, de dinheiro, de sessão, né? Mas aí eu vou fazer um outro puxado, assim, para o outro lado, dos valores nossos. Olha os valores que tu representou ali logo que ela colocou, mas tu não se deu conta. Os valores do teu irmão lá, de vocês são lá da. Como é que é? Como é que tu falou que vocês moravam na periferia? Na Não, vila, na vila. Aí na vocês vila. moravam na vila, e aí, tu tem uns amigos ricos, né? E aí, qual é o valor? E a Patrícia tem alguma coisa comigo dessa forma assim. Eu também tenho amigos muito ricos, mas também tenho aqueles lá. Aí olha só, aqueles lá. Quem são aqueles lá? São pessoas que nos dão valor. Não pelo que tu tem, mas pelo que tu é. Não pelo que tu veste, nem pelo que tu calça. Pelo que a Patrícia é, pelo que a Neia é. Porque eu, desde sempre, como trabalhei sempre na área da saúde, eu nunca fiz diferença no tratamento de ninguém. Pode ser aquele mendigo que eu tenho que fazer um curativo e pode ser o bambambam do top dos top. Eu vou tratar da mesma forma, vai ter que aguardar do mesmo jeito,
E a minha fala, a minha brincadeira, que eu sou muito brincalhona no trabalho, vai ser igual. Isso é valor, né? São valores que nós temos que as pessoas às vezes não notam. E a gente tem que ser humilde para ter valor, né? Porque o valor não é dinheiro. Opa, voou alguma coisa ali. O valor Oh, o não é Victor tá dinheiro. fazendo Nescau. O valor não é dinheiro. O valor é a pessoa, né? O valor, o valor não é uma casa. O valor não é um carro. O valor é teu. É isso que eu prezo, sabe? E que às vezes eu sou condenada, eu sou apontada e eu sei disso. Porque o que a gente trabalha são downloads que eu digo que nós temos na cabeça da gente, um monte de quadradinhos, de chips, e a gente divide. Essa aqui é a caixinha da família, essa aqui é a caixinha da dor, essa aqui é a caixinha do trabalho. Então nós vamos manipulando e a gente instala downloads que a gente chama, foi que a gente conversou com a Andriele, nós mexemos nos downloads e instalamos amor incondicional para todo o teu corpo. E a gente trabalha a caixinha da família, a caixinha do filho, do marido, da casa, sabe? Nós somos. E a gente vai organizando. E nós vamos organizando de uma forma que tu se valoriza. Não foi isso que aconteceu contigo? Tu vai vendo, tu vai te olhando que tu não é aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Não, tu é a Paty. Mas você está agindo conforme aquilo que dizem de você. Tu acaba acreditando que tu é aquilo. Porque, olha só, tá todo mundo dizendo que eu sou gorda. Ou então, eu sou gorda mesmo, né? Tá todo mundo dizendo que eu tô louca. Pô, então, tô enlouquecendo mesmo. Me amarra, me chama o grupo de 8 e me bota numa camisa de força e se entrega. Né? E Eu não costumo é dizer, não assim. me invoca. Não Não me me envolve. invoca. Não se culpa onça com vara curta. E eu acho que é isso, são valores, sabe? Valores. A gente tem que se valorizar. E não pense também que eu tô falando isso porque eu fiz isso a minha vida inteira. Uhum. Eu não fiz isso a minha vida inteira. Um bom pouco um bom grande, uma boa grande parte da minha vida eu não soube me valorizar dessa forma. Então isso está embargando a voz. Mas isso eu aprendi depois de começar a fazer essas técnicas de terapia. E como tu disse, é a yoga, para quem gosta, é a meditação. E eu até o final do ano, eu vou ter essas formações de yoga, de meditação, de reiki, de constelação, mas é uma coisa por vez. É uma coisa por vez. E tudo isso é um contexto. Barras e Theta Healing é uma coisa que só deu um pontapé inicial para que eu consiga fazer o bem para vocês. E eu sei que eu posso. Massagem, ventosa, aurículo, reflexo, são valores que a gente traz para você que é cliente. E eu torno a dizer que eu não faço nada disso sozinho, de forma alguma. Eu digo que eu tenho a minha equipe e são os meus maravilhosos companheiros de sempre que me fazem ficar mais forte, porque eu sei que se eu estou fazendo um tetra, uma base, eu estou precisando de alguém que venha lá e faça um aurículo, eu tenho quem? Uma reflexo, eu tenho quem? Uma massagem, um tratamento. Pouco bom ganhar um tratamento facial. Olha só, uma valorização. E eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu valorizo muito o dentro e o fora. Eu valorizo demais, porque tu é aquilo que tu se reflete. E eu acho isso muito interessante. E voltando lá ao valor, realmente, tem valor? Tem. Mas o valor que eu me refiro é o valor do meu trabalho, do meu estudo, do meu gasto, porque nada é barato, tudo é caro. Mas o meu valor maior é valorizar vocês. E eu não tenho, eu tenho sim uma tabela de valores, mas não pensem que eu vou colocar valores aqui. Não vou. Porque cada um, se tiver que vir a mim, se sentir chamado, como a gente diz, se você sentir o chamado que eu preciso te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar ali para a Patrícia e vou dizer assim, Paty, ó, é tanto. Aí eu vou te olhar, aí eu vou saber
E eu tenho esse feeling, como a gente diz, de saber. E aí tu vai dizer assim, Banéia, então eu não vou fazer porque eu não tenho esse valor. Aí eu vou dizer assim para ti, mas nós vamos fazer sim, e eu não vou te desempoderar. Porque se no momento que eu digo assim, bah, mas tu não tem esse valor, então eu não vou fazer. Não. Porque no momento que eu não te der esse crédito, eu estou te podando, como a gente diz. Eu não estou te dando valor. Porque eu estou dizendo assim, ah, mas não pode nem pagar uma sessão, tá fazendo o quê aqui? E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que nos ajude e nos valorize dentro das condições que tu tem. Eu canso, e tem muita gente que está aqui que sabe, né? Eu não tenho. Tudo bem. Quanto que tu tem? Porque as pessoas têm que entender que o valor tem que ter um valor, né? Mas a gente tem que trabalhar no valor da pessoa. A pessoa tem que se sentir bem valorizada. E eu canso e repito, vamos lá, o valor é tanto. Quantas sessões tu acha que tu precisa? A gente não sabe. Vamos colocando, tu vai me dando um pouquinho. Eu vou te ajudando daqui, tu vai me ajudando dali. E tá tudo bem, tá tudo certo assim. E eu vou agora dar um exemplo. Eu tenho um rapaz, um pupilo que eu digo, que ele também. Muitas vezes disseram para ele que ele estava no fundo do poço, que isso, que aquilo, e eu não admito mais essa palavra, porque eu ouvi muito, isso para mim não cabe. Eu fiz sessão de barras nele, fiz sessão. Em resumo da história, ele está fazendo hoje faculdade de fisioterapia. Para quem não tinha valor nenhum, olha a grandiosidade que foi conversar, chorar, trocar ideias, valorizar a pessoa. E é isso que eu digo, é valor. Eu, Nilcineia, eu valorizo o meu trabalho, valorizo. Amo o que eu faço, amo. Mas eu preciso, de coração, valorizar a pessoa. Porque nós estamos vivendo num mundo onde ninguém mais dá valor para a pessoa, só dá valor para o dinheiro. E valor não é dinheiro, valor é a pessoa. E isso, a credibilidade não existe mais. Onde é que está o valor da pessoa? Na carteira? No cartão de crédito? Não, né? Não é isso. E eu, meus atendimentos, agora, eu faço atendimento a domicílio, se a pessoa quer, porque neste momento, como eu disse antes, todo mundo tem um momento devido à pandemia, eu atendo a domicílio, para quem se sente à vontade, né? O ambiente que eu preciso é simplesmente uma sala, um quarto, com silêncio, lembre, não existe música, é silêncio profundo. E eu tenho um espaço também no centro, que quem às vezes se sente mais à vontade de ir lá também. A gente tem um espaço que é bem aconchegante também. Eu tenho a página, vamos fazer uma propaganda, né? Eu tenho a página da Nilce Terapias, que todo mundo, se quiser, sinta-se à vontade e entrar, que eu estou remodelando ela, colocando os tratamentos, porque lá vocês vão encontrar que eu fiz o tratamento de luto, que a minha história começou com o luto e as perdas. Eu tenho lá fotos das pessoas que me fizeram essa iniciação das técnicas. Então, tem o avô, a avó, o pai, e tem a família, o Andriel, que é o meu filho de coração, que a mãe dele, acredito que esteja na live também. Mas lá também existe a parte boa, que não que isso não seja, mas essa é uma parte dolorida. E aí eu vou querer mostrar para vocês a parte essa, do cuidado de dentro para fora, fora para dentro, as ventosas, as técnicas de terapias. E eu gostaria que vocês participassem, entrassem na página, vissem, me chamassem. Eu não tenho problema nenhum em responder. Depois a gente pode até colocar o meu telefone aqui também, Paty, fique bem à vontade. E eu estou aqui sim disposta, sabe? E muito feliz por estar aqui falando para vocês que eu amo cuidar das pessoas. Eu amo. Para mim, assim, ó, não tem valor maior do que alguém me dizer assim, Nilce, tu também. Às vezes, a gente está precisando só de ser ouvido, que isso não existe mais.
Eu também. E eu sempre digo assim, que o terapeuta tem que ter um terapeuta, né? Alguém tem que me ouvir também. E eu tenho quem me ouça. E é bom a gente ser ouvido, porque a gente precisa. A gente precisa desse valor. A gente precisa daquele boa noite de vez em quando, com uma carinha sorrindo. E a gente precisa ser valorizado. É isso que está faltando. Humildade, tranquilidade, porque nós não podemos viver aos trancos e barrancos, de qualquer jeito. E eu digo isso também porque eu já vivi aos trancos e barrancos de qualquer jeito. Mas a gente aprende que não dá para ser assim. A gente tem que se centrar, saber o que quer, ter escolhas e não ter amigos, ter companheiros, ter pessoas que vivam do lado, ou junto ou separado. A gente precisa. A gente simplesmente precisa de alguém que valorize. E isso não tem preço. Valor monetário, valor financeiro não existe. Tem que existir sim o valor de ser humano. Eu acho que isso é fundamental pra gente, sabe? Porque dói, né? Dói. E outra coisa que eu queria perguntar para todo mundo aí que está vendo e ouvindo, alguém hoje, na situação que nós estamos, aflição, dores, problemas financeiros, né? Escola, filho, alguém hoje se permite chorar? Alguém? Aponte, levante a mãozinha. Diga, alguém chora? Quem é que hoje se permite chorar? Porque hoje a gente está numa situação que a gente tem que chorar de vez em quando. Nem que seja no banheiro, na hora do banho. Que ninguém perceba que daí lá tá agora que é frio, banho de água quente, né? Vai sair vermelhinho. Alguém chora? Alguém se permite chorar? Por que a gente tem essa barreira de que não chora? Chorar faz bem. E eu torno a dizer, existe o choro da dor e o choro que não é da dor. Por que não se permitir chorar? Por que não se valorizar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes esse porquê não pode existir, a gente só tem que se olhar, porque a pergunta empodera e a resposta desempodera. Então eu tenho que talvez me perguntar, mas eu não preciso ter uma resposta, eu tenho que só olhar para mim. Só olhar para mim. Eu vou ter a resposta. Eu choro escondido na cama quieta, nem meu esposo vê. Ah, tá vendo? Olha aí, ó. Lembra aquela história que diz assim, engole o choro, né? Ergue a mãozinha, não chora que é feio, né? Não faz isso que é feio. O que é feio? Vamos parar com isso de que homem não chora, a gente tem que chorar escondido. Para que chorar escondido? Vamos aceitar, gente, vamos aceitar o choro. Vamos aceitar se o meu filho não quer ser filho, quer ser filha. Vamos aceitar, sabe? Vamos aceitar as situações. Não se conformar, trabalhar na aceitação do outro. Por que teu marido não pode te ver chorando, Paulo? Me entende? Eu choro. Quem me conhece sabe que eu choro. Eu E também. eu me sinto muito bem chorando. Eu choro. E faz bem chorar porque a gente se liberta. E quantas pessoas estão aqui nos ouvindo que não se libertam? E por que não se libertar? Nada está escrito que a gente não pode. A gente pode, a gente é humano. Nós somos seres humanos. Podemos chorar sim. E onde é que está o não? Né? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? Que eu tô vendo que tá todo mundo tão quietinho ali. Acho que ou a gente está fazendo o povo anestesiar ou a gente está deixando eles apavorados. Não, eu acho que eles estão refletindo. Na verdade, quando tu falaste agora sobre isso, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu sempre falo. Hoje em dia, quando a pessoa está de aniversário, a gente não diz mais felicidade, paz, sucesso. A gente fala saúde, né? Saúde. Tendo saúde, já vai adiante.
E os valores, eles estão tão retorcidos que essa busca desfreada por ficar rico, ela está tão gigante que as pessoas não estão percebendo, que nem disse esses dias um Uber que eu peguei para ir no hospital, ele me disse assim, eu perguntei para ele, tu vive só do Uber e tal, daí ele falou, eu já acho muito, porque nesse momento eu procuro ficar em paz e feliz e ter a minha saúde, porque não teve o dono de um banco que morreu dizendo que o dinheiro dele não pagaria a respiração dele. Uma viagem assim, o cara falou. E eu fiquei pensando, é verdade. Tem a busca, duas buscas que são assim incessantes, que as pessoas correm atrás e que às vezes tu corre, na verdade, tu tá fugindo do troço, que é a felicidade. Essa busca desenfreada pela felicidade, a tua felicidade está ali, naquele lugar, tu só precisa trabalhar ela, moldar ela e te enxergar lá dentro, né? Então tu não precisa ficar correndo, porque às vezes tu corre e tu corre na direção errada ou tu corre da felicidade. E a outra é a questão financeira, sabe? Que é uma questão que eu sempre brigo, eu sempre comento, eu sempre falo. É um setor que eu não me envolvo na vida de ninguém, que é a questão financeira. Todos nós temos condições de nos manter bem, dentro das nossas vontades, dentro das nossas escolhas. Cada um sabe o que é a prioridade para a sua vida. Tu não precisa ficar desesperado, porque esse desespero pelo dinheiro, e aí é uma coisa que é estranha, esse valor financeiro, ele vem em busca não só da tua realização, mas da tua aceitação em algum determinado lugar, em uma determinada rede, na aceitação na sociedade, sabe? Tu já se impôs de tudo o que o CEP local, que a tua região colocou na tua cabeça, que tu precisa ter, que tu precisa fazer, que tu precisa ser, sabe? E isso, ao invés de ajudar, ela diminui a pessoa. Diminui. Então, a questão do valor é essa, que eu acho que o valor está em respirar hoje. E a busca da felicidade, não existe busca da felicidade. Tem aqueles coach lá, venha, eu tenho vários grupos de coach, vários, adoro entrar naquilo só para zoar. Porque assim, venha para cá que vamos lhe levar em direção à felicidade. Gente, vão me levar para outro planeta? Ou vão me mostrar o meu outro eu? Porque a felicidade está dentro de mim, né? Então, essa busca desenfreada pela felicidade é uma coisa muito errada. Assim, é totalmente errada. São duas questões assim bem importantes para mim, que eu aprendi, que eu estou estudando. Eu digo que eu não tenho um conceito formado, que eu estou em formação, né? Tudo que eu aprendo, eu tenho que transformar dentro de mim para mim me formar. Não sei quando isso vai acontecer, mas um dia. E a outra questão é essa de chorar. Eu choro, eu não conheço outra pessoa no mundo que tenha chorado com a morte do King Kong como eu. Então, eu choro por qualquer coisa, principalmente quando é a morte do King Kong. E eu ensino para os meus filhos, e falo isso para as pessoas, que chorar é o maior ato de coragem que uma pessoa pode demonstrar para outra. Por quê? Porque no momento que tu mostra as tuas armas, vamos supor que tu tá numa guerra. E aí teu inimigo tá lá com as mãos para trás, você não sabe o que ele tem, se é uma faca, se é um revólver, se é um canhão, o que ele tem. Mas no momento que tu mostrar para ele que tu tem uma rosa, é capaz do coração dele, eu não vou mais guerrear, sabe? Então eu acho assim, que mostrar a tua fraqueza, mostrar a tua lágrima, mostra o quanto tu também precisa de cuidado, mostra o quanto tu também é frágil, mostra todas essas questões. Então eu sempre comento com os meninos, chorar, eu tenho 3 meninas, chorar não é mostrar que tu é fraco, é mostrar que tu é tão forte que tu é capaz de mostrar tua fraqueza para o outro sem medo de ser quem tu é. Então eu pessoalmente eu não tenho vergonha e nem medo de chorar na frente de ninguém, assim. Não me sinto bem, né? É uma coisa que eu gosto, eu não gosto. Não sei lidar direito com outra pessoa chorando perto de mim. Eu tenho aquela coisa do aquário muito frio, né? Eu tenho essa parte do aquário frio, é meu, congeladão.
Então, eu tenho uma certa dificuldade com o outro. Ah, tá chorando? Meu Deus, te dá um soco, quem sabe paz, sabe? Aquela coisa assim mais grossa, assim, né? E por natureza, assim, sei lá, personalidade, caráter, não sei explicar. Tenho essa dificuldade, mas não tenho dificuldade em botar para fora. Até porque uma das coisas que eu comento com amigos, amigas, enfim, é que tudo que a gente deixa dentro da gente vai ficando ali, principalmente quando é coisa ruim, tristeza, vai ficando ali, vai apodrecendo, aí vai estragando o estômago, vai estragando o coração, vai estragando o rim, vai apodrecendo dentro de ti, né? E aí vai estragando o teu organismo, aí vai chegar um dia que o que não escorreu aqui vai escorrer no bolso da saúde, vai escorrer no oxigênio, vai escorrer sei lá, na trombose, né? Enfim, essas coisas. Mas assim, eu quero te agradecer de coração, né? Tu aceitou aí vir conversar com nós. Quero criar outro tema aí legal para a gente estar conversando sobre, né? Principalmente, e aí eu quero deixar assim mais específico, trabalhar essas questões com as mulheres, a questão da autoestima, a questão dos problemas de casa, sabe? Porque a gente tem, né, eu digo as mulheres, mas também tem homens que vivem essas coisas mais fortes, assim. Mas, enfim, porque estamos num momento de dificuldade e precisamos nos apoiar, nos ajudar, essa troca aí de experiência, de vida, né? De ajuda, porque hoje em dia uma das coisas que eu considero importante é isso, é tu ligar, é tu mandar uma mensagem, é tu conversar. Ah, eu não tenho tempo. Eu hoje estava, meu Deus, tem uma amiga que está com problema, tem outra que estava com Covid. Preciso saber como é que essas pessoas estão aí, mas eu tenho a minha irmã que tem que ligar, tem a minha cunhada que tem que ligar. É muita coisa, são muitas pessoas. Então, essa forma de a gente estar conversando no Facebook, através da live, é uma forma de a gente estar ampliando, sabe, todas as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, organizando elas, né? Então, por isso eu quero te convidar para te voltar a repetir, né, outra live com um tema mais direto, que não seja só, como é que eu vou te dizer, a gente pode falar das barras do como é que fala? Teta, é isso aí. Não consigo falar, tetrahile. Tetrahile. Tá, que a gente continue falando sobre o tetrahile, mas que a gente fale também dessas coisas. De repente também, se tu quiser falar um pouco sobre o Covid, porque tu está na área da saúde. Então, quero que fique bem à vontade para te estar repetindo isso, né? Tá repetindo. Também quero deixar ampliado o convite para vir à minha casa, né? Estou esperando a visitinha. Traz a erva que eu tô sem erva pro chimarrão. E eu não vou sair para comprar. Já pedi até uma erva, hoje não me deram. Mas tudo bem, tudo bem. Não. Depois eu cobro. Então, assim, muito obrigado. Vou fazer de novo, sim. Vou repetir a barras. Recomendo. Recomendo para as pessoas. Até a minha mãe está assistindo. Recomendo super para ela. Acho que ela ia amar, né? E queria só que tu fizesse o fechamento e depois a gente pode se despedir, porque a gente passou de 1 hora, menina. Olha ali, como estava bom, né? Como pode melhorar? É verdade. Barras? Olha só, eu também só tenho a agradecer, como eu disse, eu estou me sentindo assim muito bem em poder falar, em poder me expor para ajudar. E eu sei, como eu sempre digo, eu sei que eu posso fazer isso com toda a propriedade que eu posso. Um beijo no coração de cada um que participou. Eu acho que isso assim não tem preço, que tem valor, né? Tem valor. E eu gostaria, sim, de te sugerir, já que você me convidou para fazer outras, né? Que a gente possa falar, sim, da autoestima da mulher. Eu gostaria muito. Porque também é um outro lado meu de trabalho, que também tem, que está guardadinho, tem engavetado, mas a gente faz florir. Eu acho muito interessante isso, a autoestima da mulher, quanto mulher.
não quanto mãe, quanto esposa, quanto mulher. Eu acho que isso nós temos que valorizar. E um outro tema que eu vou deixar aqui posto, que nós conversamos no outro dia, lembra? Que eu acho que, de repente, nós poderíamos conversar com pais que tenham autismo, que os filhos tenham autismo. Ah, isso. Eu acho que seria interessante, porque, assim, eu vou ser bem clara com vocês, eu sei os níveis que existem, mas eu não tenho conhecimento mais profundo disso. Sei que existe, trabalhar na saúde, coisa e tal. Mas eu gostaria que, de repente, você fizesse daqui a pouco uma conversa com os pais de crianças autistas. Se de repente, né, assim, quem quiser, ou a gente pode fazer, abordar esse assunto e quem se sentir à vontade, né? Porque eu tenho a ideia de uma pessoa do grupo, da minha equipe, que eu digo que tem esse conhecimento, e eu acho que seria bem interessante, porque é outro assunto que, dentre tantos, está florando, né? E os pais não estão aceitando, porque hoje os pais têm a visão de que é hiperatividade. Autismo não é hiperatividade. Não é com Ritalina que se trata, não é com isso, não é com aquilo. Eu acho que seria uma abordagem, assim, bem interessante. Desculpa me intrometer, mas pediu minha opinião, né? Mas eu só Não, eu acho tenho, bem importante. de repente, né? Desculpa de novo. Eu acho bem importante, até porque é uma coisa que eu tenho lidado com isso em casa, né? Eu tenho lidado há alguns anos. E a área da saúde e a área mental é uma área gigantesca que a gente não tem noção. Começando desde das epilepsias, convulsões, que na minha cabeça era só um tipo, e hoje eu descobri que são mais de 20 tipos, né? Então, são coisas que a gente aprende e às vezes a gente, na necessidade. E o autismo é uma descoberta, para mim, muito nova e muito difícil de falar. Eu, como mãe, eu acho muito complexo de falar. E entendo que a maioria das mães hoje não percebam ou que, de repente, o filho tem essa dificuldade porque a gente tratava muito grosso como o tempo da pedra, né? Então, é um assunto para mim também muito delicado. Muito delicado. Desafiador, né? Mas que eu acho, assim, ó, de grande importância. Porque hoje, depois de conhecer alguns anos lidando com a ideia... Só um minutinho. Por favor, parem. Depois parece que agora eles resolveram acordar. Depois de lidar assim com essa estrutura, com essa ideia, depois de anos, aí tu se deparar com figuras importantes que tem, como o Messi. Messi tem autismo, gente. Tem? Caracas. Aí, e tu comparar com outras pessoas, às vezes até com adultos, hoje às vezes eu olho a pessoa, mas aquele ali deve ter autismo, sabe? Porque para mim não é tão fácil como a gente imagina. A gente vem de uma cultura, principalmente eu digo no Rio Grande do Sul, onde que tudo é muito bagual, é muito grosso, sabe? Então, fulano tem autismo. Desculpa falar, agora que falou me deu um troço aqui. Autismo é uma pessoa que fica gritando e batendo as pernas e batendo. Tem gente que acha que é aquela pessoa que fica só fazendo assim, ou aquela que fica só assim, ou... Não, existe vários tipos, é uma evolução. Então, é um tema bem legal, sim. Eu até te peço perdão, que eu não conversei com uma pessoa ainda para estar me organizando. E como eu estava falando no início ali, a semana que vem a gente está com agenda lotada, né? Vai ter segunda-feira a gente vai falar, já vou encerrando até, né? A gente vai falar de filmes e é uma coisa bem gostosa, uma coisa bem leve. A gente vai dar ideias de filme, enfim, o Gisele vai falar dos filmes, ideias de filme. Eu, como vocês já ouviram, choro até com King Kong, gosto de um drama e tal. E aí ele vai falar de filmes históricos, enfim. A gente vai ficar batendo
um bate-bola sobre filmes. É uma coisa bem leve, para descontrair, que eu acho que a gente precisa muito, né? Na terça-feira a gente vai estar falando então com esse policial militar esquerdista, que foi mais eleito do PT de Porto Alegre, que é o Leonel Hard, assim fala. Ele é um cara novo, enfim, é novo na política. A primeira eleição dele, ele já estourou com 5 mil e poucos votos. A gente vai estar conversando com ele como é que é ser policial e ser vereador e Porto Alegre, toda essa loucura. Na quarta-feira a gente vai dar um relax de novo, vai conversar com a Gabriela sobre astrologia. Ela ficou devendo o signo de peixes na última live dela. E também o pessoal ficava, eu combina com qual, e a gente acabou não respondendo quem combinava com o quê. Então a gente vai estar fazendo isso. Na quinta-feira vem o Pepe Vargas falando sobre saúde, uma coisa bem séria. Ele tem lá um projeto que está rolando aí, que ele vai estar falando sobre. Eu vou deixar para ele falar, né? E aí a gente vai estar conversando com ele. É uma pessoa que, antes que me falem que eu estou em campanha, é uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, como pessoa, como amigo. Eu gosto muito demais, aprendi a admirar mais ainda. Então vai estar o Pepe Vargas. E na sexta-feira a gente vai ter a Rosa, que é uma moça de Porto Alegre, uma senhora, que ela é uruguaia, ela tem toda uma história, que ela veio para o Brasil, como é que se diz? Refugiada. Enfim, ela tem uma história de vida gigantesca, a gente começou e não conseguiu completar, né? Então a gente vai completar. Então, nessa semana que vem não tenho mais assim, mas assim, para as próximas semanas eu já vou começar a me programar. Então, quem tiver interesse em estar conversando, contando essa história, ou, né, eu gostaria muito, a Romana tá aí, ela é minha cunhada, ela tá assistindo, mas eu gostaria também que ela contasse a história de vida dela, que ela tem uma fé, assim, ela tem uma filha que aconteceu alguns problemas de saúde, e ela acreditou e ela superou, enfim. E convidar todas que quiserem, tá aberto, né? Não é um canal do YouTube, não tem, volto a falar, não tem, embora tenho muitos amigos esquerdistas, eu sou filiada a um partido, toda aquela coisa, mas embora isso, tenho amigos também que não são, respeito isso. Quero deixar claro que está aberto para a gente conversar de tudo um pouco, sem ofender ninguém, né? Sem agredir ninguém. Porque é aquela coisa do equilíbrio. O bem e o mal estão ali dentro da gente, né? Não me puxa pro lado do mal que eu vou. Que eu caio. Ai, então, assim, ó, muito obrigada de coração, tá? A gente vai montar a próxima. Te espero aqui uma visita tua. Depois, quem quiser mandar no zap, quem tiver meu zap, quiser mandar perguntando, estou olhando a live trabalhando com meu filho. Parabéns, Romano. Quem quiser participar, não, quem quiser o número da Neia, posso passar, Neia, teu número? Pode colocar aí, pode. Tá. Então, quem quiser, depois eu vou deixar ali o número, pode entrar em contato com ela ou no Facebook, né? Eu super recomendo. E inicialmente a gente pensou em falar sobre as barras, mas hoje eu já vejo que é legal a gente estar falando sobre autoestima. Aliás, precisando de limpas de pele. Pois é. Então, assim, te convido e te agradeço de coração por ter dedicado a melhor parte da vida da gente, que é o tempo, né? E perdão o barulho, porque hoje eles estão terríveis. Eu, como disse, só tenho a agradecer, Paty, e o pessoal que está ali também, de coração. E estou aí, aberta para vocês, sim, podem me chamar. Fiquem bem à vontade, vou responder a todos, estou aqui. Para vocês, fiquem bem à vontade. Muito obrigada. Boa noite, um beijo no coração. Tchau, obrigado por todo mundo.